Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. E eu quero dizer que hoje é um dia muito especial para nós como igreja, pois nós estamos dando aí mais um passo em direção à nossa visão e missão. Estamos dando esse passo através do lançamento oficial do nosso ministério de grupos pequenos. Ministério este dirigido pelo Ronaldo e pela Cida. Nós, a PIB, nós desejamos ser mais do que um grupo de pessoas que se encontram aos domingos para prestar um culto a Deus. Nós queremos ser, conforme declara a nossa visão, ser uma comunidade em que cada membro seja uma expressão do amor de Deus, onde estiver. Quando nós falamos de sermos uma comunidade, nós estamos falando de nos tornarmos um, de termos as coisas em comum, comunidade, de vivermos a unidade sonhada e anunciada por Jesus em sua oração intercessória, que você pode ler depois em João capítulo 17. Sermos um significa que desejamos nos alegrar com quem se alegra, chorarmos com quem chora. Também significa compartilharmos dos dons e recursos que Deus tem nos dado e compartilharmos desta forma uns com os outros. Para vivermos essa unidade, precisamos nos dispor a fazermos pelo outro e não ficarmos esperando que o outro faça por nós. Somos muito tendenciosos a sempre esperar que o outro faça algo e nós não partimos em direção do fazer. E ser comunidade é você ir e fazer. E não fique esperando que o outro faça, vá e faça. E se cada um de nós compreendermos essa verdade e nos mobilizarmos para isto, todos seremos dessa forma abençoados. Nossa visão é ser uma comunidade que expresse o amor de Deus. E está lá destacado comunidade, porque eu queria que você não perdesse essa palavra da sua mente, expressão do amor de Deus. É vivermos em unidade, expressando o amor de Deus, expressando o amor de Deus, onde você estiver. Você é a igreja de Cristo, nós juntos somos essa comunidade, igreja de Cristo, que deve expressar este amor. Então eu diria que ser comunidade é ser uma grande família, família de irmãos, onde todos estão dispostos a se doarem pelo outro, a sofrer pelo outro, a amar o outro. Ser comunidade é se encontrar existindo no outro, é ser igreja, simplesmente isso, igreja, como Jesus ensinou. Muitos membros com dons diferentes, membros uns diferentes dos outros, mas todos membros do mesmo corpo. Portanto, todos trabalham para uma coisa só, para o corpo e o nome de Cristo ser glorificado e honrado. Queremos ser essa comunidade que expressa o amor. E para tal coisa nós temos uma missão como comunidade, como um grupo de pessoas que pertencem ao único corpo, dirigido pelo único cabeça que é Cristo. Nós queremos conectar as pessoas a Deus. Nós existimos para isso, nós estamos aqui reunidos para isso, para levar as pessoas até Deus, para fazer com que as pessoas conheçam Deus. Portanto, nós devemos ser a referência de Deus para as pessoas que estão próximas a nós. Você deve ser a referência de Deus no local do seu trabalho, você deve ser a referência de Deus na sua casa, você deve ser a referência de Deus na sua escola, e aonde você estiver, e aqui dentro da igreja, ser referência de Deus, para que as pessoas, quando buscarem Deus, possam ver em você a imagem de Cristo,
e elas queiram conhecer o Cristo que habita em você. E o ministério de grupos pequenos irá contribuir grandemente para que a nossa visão e missão possam ser cumpridas. Minha proposta hoje, então, é apresentar a vocês o ministério de grupos pequenos, e eu espero que no término dessa mensagem você possa se inscrever para ser membro de um grupo pequeno com sua casa, com a sua família. Então eu vou tentar responder hoje algumas perguntas. Aliás, poucas, porque não daria para me responder todas as perguntas pelo nosso tempo, mas vou tentar responder algumas que eu considero importante você compreender. O que é o ministério de grupos pequenos? O que é o ministério de grupos pequenos? O ministério de grupos pequenos é uma ferramenta de pastoreio, onde um grupo pequeno de pessoas, por isso o nome, grupos pequenos, se reúne em uma casa, ou o grupo se reúne em suas casas, com o fim de fortalecerem sua fé e compartilharem de seus recursos com os demais irmãos. E quando eu falo de recursos, eu estou falando de dons, de conhecimento, de experiência, do ombro amigo e até mesmo do pão de cada dia. Os grupos pequenos são um local excelente para pôr em prática a fé cristã em todas as suas dimensões. Abrir a porta de sua casa para um grupo pequeno é você abrir a porta para que a sua família seja então abençoada, e aqueles que não conhecem a Cristo, até mesmo serem alcançados pelo amor do nosso Deus, através deste grupo de pessoas que você irá receber. Aquele esposo que não conhece Cristo, a esposa que não conhece a Cristo, terão a oportunidade de conviver um pouco no amor existente entre os irmãos, em cada reunião que se fizerem, ele poderá conhecer um pouco de Cristo, e quando você vê, ele vai estar lá cantando e louvando o nome de Deus junto com você. Lembre-se, abrir a porta da sua casa é abrir a porta para que Cristo entre na vida da sua família. É interessante porque o carcereiro que prendia Paulo em Filipos, a primeira coisa que ele falou é: vamos lá para a minha casa. E quando Paulo foi para a casa dele, o que aconteceu? Toda a sua casa se converteu ao Senhor. Essa é a oportunidade para você. Mas veja só o ensino a respeito da mutualidade. Quando você abre a porta, você está abrindo a porta para vivenciar na sua casa essa experiência de pastoreio mútuo dentro da sua casa. Em Colossenses, capítulo 3, verso 13, diz assim, olha: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Num grupo pequeno nós vamos aprender sim a suportar, a perdoar, porque tudo isso faz parte do ser cristão, faz parte do amar. Num grupo pequeno muitas vezes você vai encontrar assim aquela pessoa que fala: mas aquele cara é chato, né? Talvez aquele cara está falando isso de você também. Nossa, mas aquela pessoa é chata. Mas é a oportunidade de você aprender a suportar e amar. E quando você começa a amar, perdoar, suportar, você vai descobrir que aquela pessoa não é chata. Ela pode não pensar como você. Mas o fato dela não pensar como você não significa que ela é chata. E talvez você aprenda com ela a crescer e a pensar diferente também. Em Romanos capítulo 12, versículo 10, diz assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Num grupo pequeno você vai aprender essa realidade, dedicar-se ao outro, no amor fraternal, porque quando você vive num grupo menor, você percebe a dor do outro, você enxerga o outro mais próximo de você, você percebe as suas necessidades, você tem a oportunidade de se dedicar a ele em amor fraternal.
e a oportunidade de honrá-lo mais do que a si mesmo. Diz o texto ainda em Romanos 12, versículo 13, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Nos grupos pequenos, então, aprendemos a amar, perdoar, dividir, servir, a receber, ser hospitaleiros, aprendemos a servir com nossos dons. Muitas vezes você tem o dom, quem sabe, para cantar, tocar, e às vezes não tem a oportunidade de fazê-lo dentro do culto da igreja, mas você pode fazer isso num grupo pequeno, servindo dentro de um grupo pequeno. Você sabe ensinar, mas não tem a oportunidade de abraçar uma sala na escola bíblica, na igreja, mas você pode ensinar num grupo pequeno. Você pode usar dos seus dons num grupo pequeno, servir os seus irmãos através do dom que você possui dentro de um grupo pequeno. A segunda pergunta que eu quero responder: o ministério de grupos pequenos surgiu nos dias atuais? Muitas pessoas pensam, será que isso é um modismo de nossos tempos? E eu quero dizer que esta ferramenta não é novidade de nossos dias. Desde o início da igreja, esta ferramenta já era utilizada. O próprio Jesus tinha o seu grupo pequeno. E eu vou chamar daqui em diante de GP, grupos pequenos. Jesus já tinha o seu GP. O GP de Jesus era liderado por ele e composto por seus 12 discípulos mais próximos, que mais tarde vieram a ser chamados apóstolos. Estes logo passaram a reproduzir o modelo de GP que aprenderam com Jesus. Veja só, após a primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas se converteram ao Evangelho de Cristo, e segundo a Bíblia, eles se reuniam todos os dias no pátio do templo, e também se reuniam em suas casas, conforme nós vemos em Atos capítulo 2, verso 46. Diz assim, olha, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Essa reunião que nós fazemos aqui no culto da manhã, no culto da noite, é a reunião da multidão. Mas eles não ficavam só nessa reunião no pátio do templo. Depois diz que eles partiam o pão em suas casas. E juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Então, eles tinham os encontros no pátio do templo, mas depois esses grupos se dispersavam em pequenos grupos e partiam pão em suas casas. Ali eles se reuniam de casas em casas. E é interessante que toda reunião de casa em casa tinha refeições. Em uma reunião onde se busca tornar a comunhão mais forte entre seus participantes, não pode faltar comida. Não é verdade? Todo crente gosta de comer, né? A comida, ela é importante, porque a comida ajuda na comunhão. É interessante isso. E talvez você pense que não tem sentido. Não, tem sentido. Quando eu pego da minha refeição, do meu pão, e eu vou compartilhar, eu estou trazendo o irmão a sentar na minha mesa, a fazer parte daquilo que Deus me abençoou. Isso é comunhão. Nós começamos a dividir e tornar comum aquilo que Deus concedeu a mim, a minha bênção. Então, sentar na minha mesa é você fazer parte daquilo que Deus deu a mim, e você se torna comum comigo, comunhão. A palavra comunhão tinha essa ideia, do sentar à mesa e dividir aquilo que Deus havia dado. Comunhão, koinonia. E olha, o crente gosta disso. Então, no teu grupo pequeno, tenha esse tempo, né? Sempre, de ter a comunhão. Porque, mais do que na leitura junto da Bíblia, é na hora que estão ali comendo junto, é que às vezes as pessoas falam aquilo que está no coração. Começa uma conversa mais amigável. Então, faz parte desses encontros. E Jesus gostava disso. Por isso que ele ia nas festas de casamento, por isso que o pessoal acusou, né, Jesus mesmo, de comilão.
Então não liga não, quando falar de você é comilão, você fala, eu sou seguidor de Jesus, tô de boa. A Bíblia nos relata, em Atos 5, que Pedro e demais apóstolos, que lá estavam com ele, continuaram pregando a palavra de Deus, como Jesus lhes havia ordenado. Enquanto estes pregavam, Deus operava por meio deles muitos sinais e prodígios, e isso provocou inveja por parte do sumo sacerdote e dos saduceus. Então os apóstolos foram presos, açoitados e repreendidos pelo sinédrio para que não mais falassem a respeito de Jesus. Aí diz o texto que eles saíram e continuaram a ensinar sobre Jesus e os seus reinos. Em Atos 5:42 nós lemos, todos os dias no templo, de casa em casa, nos grupos pequenos, de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. De casa em casa não deixavam de ensinar. Então, o GP é lugar de comunhão, de dividir a mesa, de compartilhar também do que você ganhou, recebeu de Deus, mas também é o lugar de ensino. Os grupos pequenos são encontros nos lares, onde também estudamos a palavra de Deus. A experiência de ministério de grupos pequenos também foi usada por Paulo. Quando Paulo estava prestes a ir para Jerusalém, ele manda chamar os presbíteros da igreja de Éfeso e lhes fala as seguintes palavras. Atos capítulo 20, versículo 20. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo, publicamente. Quando fala de publicamente, é essa reunião que nós temos, grande, pública, mas também está dizendo de casa em casa, também com os grupos pequenos. Eu fui de casa em casa ensinando. Então até aqui nós vimos que o ministério de grupos pequenos já existia desde os tempos de Jesus. Jesus começou esse trabalho. Portanto, nós não estamos lançando em nossa igreja nenhum movimento de modismo, mas estamos resgatando uma ferramenta importante para que a PIB possa alcançar a visão e cumprir a missão que Cristo deixou para ela. Qual a missão do ministério de grupos pequenos em nossa igreja? Como já dissemos, este ministério é uma ferramenta de pastoreio, usada por Jesus e também usada pelos apóstolos. Portanto, o pastoreio de nossa igreja acontecerá em grande parte pelos grupos pequenos. A missão do ministério de grupos pequenos é formar e manter grupos pequenos que atendam à necessidade de cuidado físico, espiritual e emocional dos membros da igreja. Cuidar do físico, do espiritual e emocional é pastorear integralmente cada membro do grupo. É cuidar dela em todas as dimensões de sua vida. E eu quero deixar bem claro, não esperamos que o líder de um grupo pequeno seja um psicólogo. Não esperamos que um líder de um grupo pequeno seja médico, e nem pastor, no sentido mais amplo, profissional dessas funções. Entretanto, nós esperamos que o líder de grupo pequeno esteja atento a todas as necessidades que o membro de seu grupo possa precisar. E, se necessário, então, apoiá-lo a buscar um profissional em qualquer uma dessas áreas. Às vezes precisa ser um profissional na área da psiquiatria, às vezes precisa ser um profissional médico, ou às vezes mesmo pastor. Pastoreio no grupo pequeno, ele acontece através do cuidado, do amor e da valorização da outra pessoa. Como acontecerá então esse pastoreio na PIB? E aqui
eu vou me deter um pouco mais para explicar isso para vocês. O pastoreio de nossa igreja acontecerá da mesma forma que o pastoreio terreno de Jesus. Entretanto, eu preciso dizer aqui que é muito comum nas igrejas, e nós, então, também recebemos essa influência, este ensino, possuirmos uma visão errada do pastoreio de Jesus. Grande parte da igreja não consegue separar o pastoreio terreno de Jesus da sua ação pastoral divina. E isso gera uma confusão, gera uma distorção na expectativa de que o indivíduo tem de pastoreio. Jesus amou todo ser humano. Jesus ama você, Jesus ama todo ser humano. E agora pensando no Jesus terreno, Jesus amou todo ser humano ao seu redor. Entretanto, Jesus não manteve comunhão com todo ser humano no seu pastoreio terreno. De fato, ele amou todos e morreu por todos na cruz. Mas Jesus não parou para ouvir a todos, porque isso seria impossível para o Jesus homem, para o seu ministério. Por isso Jesus, sim, ele tinha uma abrangência onde ele conversava com a multidão e ele tinha o seu grupo pequeno. Como eu já disse, os 12 discípulos que se tornaram seus apóstolos. Então Jesus tem um pastoreio com a multidão e Jesus tem um pastoreio com o grupo pequeno. E nós precisamos compreender essa realidade. Porque acontece que quando nós misturamos e nós olhamos para Jesus e achamos que Jesus amou e andou com todas as pessoas, que ele parava ouvindo todas as pessoas, nós achamos que o pastor ou que um líder de um grupo, de uma igreja, vai conseguir andar com todas as pessoas, ouvir todas as pessoas, amar todas as pessoas da mesma forma. E Jesus não fez isso. E quando nós fazemos isso e colocamos essa expectativa sobre o pastor, ou sobre um líder de uma igreja, nós tornamos pesado demais a vida deste homem, porque isso não existe. E aí nós queremos cobrar dele aquilo que é impossível a ele, e que nem Jesus fez. Certa vez, uma mulher que estava próxima disse: Senhor, eu preciso que ajude a minha filha, e Jesus falou: eu tenho que seguir na minha missão, eu não posso parar agora para te atender. E aí aquela mulher, muito sábia, né, como as mulheres são, falou: Senhor, mas até os cachorrinhos comem da migalha. E aquilo mexeu com o coração de Jesus. Ele se compadeceu, voltou para ela e disse: mulher, você tem fé. E ele então parou para atender aquela mulher. Mas Jesus estava focado na sua missão. E nós precisamos entender isso, porque existe o andar de Jesus quando ele lida com a multidão, e é um pastoreio sobre a multidão. E vamos ver como é que Jesus pastoreava então a multidão. Mateus capítulo 9, versículo 35 e 36, diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando. Na multidão Jesus ensinava, e ele ensinou no Sermão do Monte, ele ensinava em seus discursos, ele ia falando à multidão, mas ele ia passando, e ele ia passando pelas sinagogas, ensinando, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças. E ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Jesus ia passando, e ao tempo que ele ia passando, ele ia ensinando. Na medida que chegavam pessoas doentes, ele curava, ele pregava para estas pessoas, porque ele tinha compaixão. Ele via que essas pessoas estavam carentes, precisavam de um pastor. Entretanto, Jesus não podia se deter, não podia parar, ele não ia dar conta de fazer o que ele tinha que fazer se ele parasse. E às vezes nós queremos que as pessoas ou que o pastor pare para atender somente a mim, e isso não existe. Jesus não fez isto. Jesus ia passando, ele ia anunciando, mas ele continuava rumo àquilo que ele sabia que era sua missão. Ele acolhia a multidão por se compadecer dela. Ele ensinava, instruía. E nós encontramos na Bíblia, nos evangelhos,
43 vezes no livro de Mateus a relação de Jesus com a multidão. Depois vocês podem pesquisar e olhar. Se nós pegarmos Mateus e os demais evangelhos, os 4 evangelhos, você vai encontrar 125 referências de Jesus com a multidão. E você vai ver lá, Jesus ensinando a multidão, Jesus dividiu e multiplicou pão à multidão, mas Jesus não parava para ficar atento, ou fazer grandes relacionamentos com essa multidão. Ele caminhava. Pregar à multidão é parte do processo de discipulado. Fazer o que eu estou fazendo aqui é parte de um processo de discipulado. Ensinar através das pregações. É discipular todos ao mesmo tempo, mas eu não consigo discipular cada um na sua individualidade, assim como Jesus não fez. Então Jesus tinha um outro modelo, que era o modelo do GP. Aí ele chamava 12 para estar perto dele. Eram os seus discípulos então mais chegados, que nós podemos assim dizer. E é esses 12 que Jesus pastoreava de uma outra forma, conforme nós podemos ler lá em Marcos capítulo 4, verso 34. Não lhe dizia nada sem usar alguma parábola. Está se referindo quando ele falava à multidão. Tudo que ele falava para a multidão, ele falava através de parábola. Agora, quando, porém, estava a sós com os seus discípulos, explicava-lhes tudo. Jesus tirava dúvidas e dava uma atenção especial aos membros de seu GP. Jesus esclarecia os seus ensinos e aprofundava os ensinos de forma que ele não fazia na multidão. Os membros de seu GP vivenciaram experiências como da transfiguração, a última ceia com ele, que a multidão só veio saber depois, quando eles começaram a contar os testemunhos e o que eles viveram com Jesus. No seu grupo pequeno, Jesus reorientava os seus discípulos. No seu grupo pequeno, Jesus desenvolvia a liderança de seus discípulos. E esse grupo pequeno, onde Jesus trabalhou a liderança, onde Jesus ensinou mais especificamente os seus discípulos, onde ele os reorientou, foi de fundamental importância para que estes homens então viessem a se tornar os apóstolos que vieram a ser. O pastoreio de Jesus, então, se deu na multidão, e o pastoreio de Jesus se deu no grupos pequenos. O pastoreio acontece aqui, na multidão, nos nossos cultos, e o pastoreio ele acontece no grupo pequeno, de uma forma diferente. Os dois ambientes são importantes na vida do discípulo de Jesus. Você não pode escolher apenas um desses ambientes, pois dessa forma a sua vida cristã estará incompleta. E assim como Jesus, o pastor da igreja local, não consegue pastorear todas as pessoas de forma pessoal. E não esperem isso de mim. Isso seria colocar um peso sobre mim que eu não tenho como assumir. Não tenho como fazê-lo. E eu tento, mas não é possível. Eu tenho saído junto com o irmão Romano às quintas-feiras para visitar irmãos. Eu já fiz algumas visitas a alguns irmãos. Agora, para mim conseguir visitar todos os membros dessa igreja, e eu voltar a visitá-lo novamente, você já pensou quanto tempo isso vai levar? Não tem como você pastorear dessa forma. Por isso, os grupos pequenos são um papel fundamental para o pastoreio da nossa igreja. Você precisa estar inserido em um grupo pequeno. Você precisa se inscrever a partir de agora de um grupo pequeno, onde você vai ser cuidado por um líder, pastoreado por um líder. Esse líder vai ser acompanhado pela liderança ali, pelo Ronaldo, pela Cida. Este líder vai trazer a eles pedido de ajuda. Este líder vai te ajudar também. E quando o líder do teu grupo não conseguir, ele vai mobilizar, então ele vai chegar aqui até mim, e aí então eu vou poder tentar lá chegar, aproximar, te ajudar. Mas você precisa estar inserido dentro de um grupo pequeno. Os ministérios da igreja, eles existem para colaborarem com o pastoreio da multidão. Por isso os grupos pequenos, por isso os apóstolos iam de casa em casa. É um pastoreio que precisa ser feito em grupos menores, aonde então você cria vínculos, onde você cria amizades, onde você aprofunda relacionamentos, e aonde então você vai sentir liberdade para poder falar até mesmo das suas fraquezas, dos pecados, contar das suas histórias, e as pessoas juntas vivenciar este cristianismo puro e autêntico.
no grupo pequeno. É ali que vai acontecer o pastoreio mais efetivo na sua vida. Não saia hoje daqui sem passar no instante e se inscrever para um grupo pequeno. Faça parte disto. Seja pastoreado. Nós queremos pastorear sua vida, mas eu preciso que você entre num grupo pequeno, porque o pastoreio vai alcançando dessa forma a sua vida. Você que já tem muitos anos de experiências na igreja, que já caminha com Deus há longos anos, eu quero desafiar você a abrir a porta da sua casa e receber um grupo pequeno. Mais do que isso, eu quero desafiar você que já conhece a palavra, que já anda com Deus, a ser líder de um grupo de pessoas que necessitam de pastoreio, de ensino, de cuidado. Lidere um grupo pequeno. Procura lá o Ronaldo assim, fala assim: Ronaldo, se eu tenho condições de liderar um grupo, eu quero ser líder de um grupo. A nossa igreja vai começar a ser pastoreada dessa forma. O líder do seu grupo vai ser pastoreado pelos líderes de ministérios, que são pastoreados pelo pastor. Eu tenho reuniões mensais com os líderes de ministérios. Então eu vou ter pastoreio sobre um grupo pequeno, que é os líderes de ministério, que liderarão vocês também. E todos nós sendo pastoreados e pastoreando mutuamente uns aos outros. E eu preciso que você se engaje nesse projeto. Você que é membro da igreja não pode ficar de fora disso. E eu vou concluir dizendo por que você deve participar de um grupo pequeno. Talvez você se pergunte, depois de tudo isso ainda, pastor, por que eu devo participar de um grupo pequeno? Então eu vou dar 3 razões rápidas. De tudo que eu já falei, eu vou só chamar aqui a sua atenção. Em primeiro lugar, os GPs, grupos pequenos, os GPs abrirão uma porta para que todos possam ser acolhidos e servir na igreja. Os GPs proporcionarão oportunidade para a atuação do seu dom, do seu talento. Dentro do seu grupo pequeno você vai ter oportunidade de ensinar, cantar, servir das mais diversas formas. Em segundo lugar, os grupos pequenos proporcionarão relacionamentos significativos. Você vai conseguir, através de um grupo de pessoas, criar uma comunhão verdadeira, criar vínculos. E uma vez que você cria vínculo com essas pessoas, elas vão cuidar de você, elas vão sentir falta de você quando você estiver ausente, elas vão orar por você quando você estiver doente, elas vão lá no hospital porque elas gostam de você, você criou vínculos com elas, elas vão te pastorear e você vai pastorear elas também. É um pastoreio mútuo. Os relacionamentos vão levar a isso. Em terceiro lugar, estes encontros semanais levarão você a um crescimento espiritual. Uma vez que você vai ter a oportunidade de aprender mais da palavra de Deus e aplicar a palavra de Deus dentro do seu próprio grupo. Então, fica aí. Ser membro de um grupo pequeno vai proporcionar a você experiências maravilhosas com Deus. Acredite nisso. Ser membro de um grupo pequeno colocará você debaixo do pastoreio dessa igreja, de uma forma mais próxima e efetiva. Porque você vai ter um líder olhando sua vida. Diante deste fato, eu espero que você seja fiel à sua igreja, que você possa ouvir aquilo que o seu pastor fala hoje, atender e não ficar fora de um grupo pequeno. Deus possa abençoá-lo e que você possa passar ali hoje, falar com a Cida, com um grupo de irmãos que vão estar lá e falar: eu quero fazer minha inscrição para um grupo pequeno. Feche os teus olhos. Deus eterno e poderoso, nós queremos te agradecer por mais esse tempo, pela tua palavra, por mais esse mover do Senhor sobre nossa igreja. Nós estamos buscando, Deus, alcançar e viver aquilo que o Senhor tem estabelecido sobre nós. Queremos ser uma comunidade, Senhor, que expresse o teu amor, Deus, aonde nós estivermos, a começar aqui, mas também as pessoas que estão fora. Nós queremos viver isso, e que este ministério de grupos pequenos possa nos ajudar nesse pastoreio, nesse cuidado, onde o amor do Senhor possa ser expresso de todas as formas. Muito obrigado, Senhor, por nos ouvir. Muito obrigado por nos atender. Muito obrigado por nos dar a oportunidade de sermos pastoreados, Senhor, porque é o que nós precisamos, é o que nós queremos. Que a tua bênção seja sobre todos, hoje e sempre. Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.